Vamos abrir a eterna palavra no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 18 e depois do 21 ao 25. Gênesis, capítulo 2. Versículo 18, depois 21 ao 25. Diz assim, a eterna palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Pai amado, obrigado por tua palavra. Fala os nossos corações nesta noite, pois queremos ser edificados nela, Senhor. Que o teu Espírito sopre aos nossos ouvidos, acenda os nossos corações esta iluminação da tua palavra, de tal modo, Senhor, que possamos ser edificados, levar lições preciosas para os nossos lares. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, pode haver pessoas que perguntam o que esse texto tem a ver comigo, tem a ver com você, o que tem a ver de família, de casamento, de relação. Quando nós olhamos as Escrituras, nós olhamos exatamente partindo de Gênesis capítulo 2, nós encontramos exatamente o fundamento da criação da família. Basta lembrarmos do Salmo 127, versículo 1, que ele vai nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, todo trabalho é em vão. Casa, que a palavra casa também se refere à família, a lar, habitação. E esse é o preceito que nós devemos entender. O Salmo 127, ele faz parte exatamente dos cânticos dos degraus. São 15 cânticos de degraus. E este salmo é muito interessante que, dentre os 15, ele está exatamente no meio desses salmos. Todos os salmos também são classificados exatamente como cântico dos degraus, exceto 5 salmos. 4 é dito que são salmo de degraus ou cântico de degraus de Davi ou de Romagem, dependendo da sua tradução, de Davi. Você encontra 2 antes do 127 e 2 posterior ao 127. Mas este aqui é dado a Salomão. É o cântico de degrau, o cântico de ramagem de Salomão, ou para Salomão, ou de Salomão. Se nós pensarmos que este salmo ele é escrito por Salomão, nós devemos lembrar exatamente a perspectiva que este homem tinha de construção. Não existe ninguém na história que fez tantas construções como este homem dentro das Escrituras. Ele edificou, ele fez jardins, edificou casa, plantou pomares, fez de tudo o que a sua alma poderia fazer. E construiu
o templo do Senhor. Então, se Salomão está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, ele sabe perfeitamente o que ele está falando com prioridade, porque era alguém que sabia edificar. E se você não entender exatamente isso, quando nós vamos ler a história, as próprias pedras eram retiradas lá embaixo de Jerusalém e lapidadas para ser levadas ao Monte Moriá, ou ao Monte Sião, ambos são o mesmo monte, para a construção do templo ao Senhor. Então nós percebemos exatamente isso. Então, quando ele diz exatamente essa perspectiva, esse grande rei, filho de Davi, ele tem a perspectiva exatamente de uma construção de fato de verdade. E se nós olharmos as Escrituras, nós devemos lembrar que o Senhor está constantemente fazendo edificações, construções. Quando nós olhamos lá no livro de João, ele vai dizer exatamente: estou indo preparar um lugar para vocês. O Senhor Jesus está preparando uma casa para que eu e você pudéssemos habitar. Onde nós vamos habitar. E ele não só está pensando nisso, mas ele também está pensando exatamente aonde a nossa fé tem que ser mantida. E onde? Quando ele pergunta, o que é que vocês dizem que eu sou? Mateus capítulo 16, Pedro vai dizer, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele diz, isso é uma verdade que você afirma. E sobre esta verdade, não é sobre Pedro, como o catolicismo diz que Pedro é a edificação da igreja. Pedro não é a edificação da igreja. A edificação da igreja é afirmativa. Cristo, o Filho de Deus. E é sobre esta afirmativa, que Cristo é o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja do Senhor. Então, Cristo também está o quê? Edificando um lugar para que a nossa fé seja, dia após dia, robusta, alimentada a cada momento. E não só isso. E quando nós olhamos aqui a perspectiva, ele também está interessado em edificar a sua casa, o seu lar e a sua família. E é isso que nós vamos pensar nesta noite. Os fundamentos, os firmes fundamentos familiares. Onde estão esses firmes fundamentos familiares? Aonde estão esse fundamento que vai manter esta casa em pé? Que vai manter este lar em pé? Que vai fazer com que este lar, dia após dia, possa prosperar verdadeiramente? Então, quando nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25, nós vamos encontrar exatamente 3 grandes fundamentos que nós devemos lembrar e trazer no nosso coração. Primeiro, a família não é uma instituição criada pelos homens. Ela nasceu e foi orientada pelo próprio Deus. Olha o que diz o versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem não pode viver só. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Este versículo ensina exatamente a primeira base da família. A família ela é fundamentada e orientada por Deus. O alicerce desta família, a orientação que esta família tem é Deus. Eu farei. Não é o homem que faz, não é a mulher que faz, é o Senhor que fez exatamente este alicerce. Meus irmãos, toda família, ela é alicerçada em alguma coisa. Ela tem alguma fonte de autoridade. E nós só temos 2 fontes de autoridade que podem alicerçar as famílias. A primeira delas é que está sendo praticada pelo mundo afora, é a cultura. Muitas ou a maioria das famílias, elas estão sendo exatamente fundamentadas pela cultura. A cultura é o que está determinando como estas famílias vão ser, como essas famílias vão se desenvolver. Muitas pessoas estão olhando como elas foram criadas e trazem essa bagagem para dentro dos seus relacionamentos, para dentro do seu lar.
Muitas pessoas estão olhando exatamente as direções que a sociedade e a cultura está dando, e ela volta exatamente para essa cultura e traça um perfil para ter a sua família. E muitas das vezes esse perfil que nós temos não é o perfil correto. Nós vamos ter famílias com grandes valores financeiros, pessoas que edificam a sua casa dentro do materialismo, vivem por trabalhar e trabalham para manter-se, e não existe vínculo familiar dentro dos seus lares. Não existe a proximidade. Não existe harmonia. Podem até viver bem. Viver bem não quer dizer que é harmonia. E do outro lado, pequenas discussões não quer dizer que é falta de harmonia, não é isso. Pelo contrário, se você entender que a porca e o parafuso, para eles darem o aperto perfeito, ele tem os pequenos atritos que ele vai passando. E tem família que não tem atrito nenhum. A porca e o parafuso estão aluídos. Vão para lá e para cá, sem nenhum vínculo nenhum, sem nenhuma afetividade, sem nada. Nunca tivemos uma discussão. Então, não sabe o que é relação. Não sabe. Nunca tivemos problemas. Então, essa relação, ela de fato, é uma relação que foi fundada exatamente dentro de um princípio cultural que não se fortalece nunca. Vivem exatamente, abandonam a vida piedosa, abandonam a piedade no Senhor, abandonam a palavra do Senhor para viver uma vida completamente assim. Nós estamos de forma perfeitas. E não existe formas perfeitas. Existe casamentos fundamentados pelo Senhor. E esse casamento fundamentado pelo Senhor não quer dizer, em maneira alguma, de maneira alguma, que não exista pequenos atritos. Existe. Daqui a pouco você vai entender por que existem esses atritos. Se você vive um relacionamento onde é tudo mil maravilhas, reveja o seu matrimônio. Não estou dizendo que você deve viver em pé de guerra com o marido, mas que alguma coisa não está bem. Porque concordar todos com a mesma coisa é rejeitar os valores eternos também. Então, muito cuidado. Abandone esse tipo de família. Pessoas também levam para a sua infância tudo aquilo que aprenderam dentro dos seus lares. Pessoas que levam a agitação às brigas. Gente que vive exatamente aculturada e vivendo essa cultura e levando para os seus casamentos. E também há um outro princípio que a cultura diz assim, olha, você precisa ser feliz. Ela não diz que você precisa aprender a ser feliz. Que você deve viver feliz dentro do seu lar, mas pelo contrário, esta cultura está dizendo, olha, você tem que ser feliz, e você é digno de ser feliz. E por isso, separe-se, casa, recase novamente, vá em frente, não constitua família, vive exatamente dentro de um princípio contrário à vontade de Deus, porque é isto que a sociedade está, dia após dia, levando às famílias. Nós vivemos uma influência maligna há muitos anos, e não me lembro o autor do livro, e este seja um princípio que nós estamos vivendo. O Evangelho segundo os Simpson. Os Simpson, todo mundo sabe que é um seriado americano, muitos anos se passou. E se você não sabia, a família dos Simpson é uma família cristã. A família dos Simpson é uma família cristã. Elas vão ao domingo à igreja, vão ouvir sermão, vão ouvir a pregação, vão estar lá. E veja como eles mesmos zombam da fé e da família.
Então você já vem toda esta cultura. Aí você vem também uma outra cultura da família Disney. Você já encontrou alguma família Disney estabilizada? Você já assistiu algum filme da Disney, algum desenho da Disney, que existe uma família realmente e moralmente correta? Você já encontrou? E se você pegar lá aqueles que nós assistimos, você tem lá Margarida e Pato Donald. Uma solteirona criando 3 sobrinhos. O Guinho, o Zezinho e o outro, não fugiu o nome. Luizinho. E você vai caminhando. Você vai caminhando. Você chega a ter um Mickey que nunca casou com a Minnie. Vive uma relação que nunca teve casamento. Não existe casamento. Você pode... Não existe casamento. Aí você vai para os desenhos, você vai para as princesas, você vê exatamente toda essa disfunção familiar. Então, note que a cultura tem colocado exatamente esses princípios. E ele diz assim, ó, felizes para sempre, mas você não tem base familiar. Não existe princípio familiar. Não existe valores familiar. Por quê? Porque estão tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. É por isso que as famílias têm sido atacadas sempre, porque quem instituiu a família foi Deus. Preste atenção. Sociedade forte, ela é baseada dentro de vínculos familiares fortes. Igrejas fortes são exatamente levadas à base familiar forte. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fracas, sociedade fraca. E sociedade fraca é uma sociedade manipulada pelo sistema. E Satanás quer exatamente isso, desconstruir os vínculos familiares. E ele tem feito isso. A mídia brasileira, a mídia americana, os filmes, tudo isso tentam destruir os valores. E tem muita gente querendo construir a base da autoridade da sua família, os valores culturais. Isso é terrível. Não serve para nós. Não serve para a igreja do Senhor. Mas se você quer criar a sua família ser estabelecida, o seu casamento, o seu lar, olha o que o Senhor diz. Disse o Senhor Deus. Firme os valores da sua família em Deus. Firme exatamente a instituição do casamento, é uma instituição divina de fato. É uma instituição que o Senhor fez, a família é uma instituição que o Senhor fez. Os filhos são vínculos que o Senhor fez. A família que formamos, o lar que temos, é exatamente algo que Deus sonhou, que Deus projetou isso. E é isso que nós devemos entender. As nossas famílias precisam claramente aprender com Deus e viver exatamente na palavra dEle. Por isso que quando o Senhor Jesus encerra o Sermão do Monte, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele diz, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Pode vir o que for, ela não será atingida. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como o que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vem a primeira chuva, leva embora. Seria tão bom se nós encontrássemos uma caixinha perfeita. Olha, o casamento perfeito é assim. Não existe casamento perfeito. O que existe, casamentos em evolução debaixo da palavra de Deus. Debaixo da palavra de Deus. Famílias sendo construídas sob a autoridade da palavra de Deus. Pessoas podem ir para qualquer lugar, e agora criou-se onda no nosso país, tudo cria moda no nosso país. Agora criou
aonde de que os homens têm que ir para o meio do mato, subir morro, para aprender a virar homem, para quando chegar em casa, ajudar suas esposas, ser homens mais amados. Conversa fiada. Eu quero que a minha cabeça enche de cabelo, mais ainda do presbítero Érico, que também já está caindo ali. Se depois de 2, 3 meses esses homens não voltam à mesma prática, é só conversa fiada. E as pessoas acham, não, resolveu o problema. Não é, sabe por quê? Porque não existe, porque tem que ter renúncia, porque tem que ter a palavra de Deus. E é exatamente isso que edifica o casamento. Caso contrário, meus irmãos, as pessoas vão ali e vão pagar rios de dinheiro somente para ficar gritando, parecendo um maluco lá no meio da mata, um subindo nas costas do outro, cortando madeira, e diz assim, vamos chegar em casa, vamos ajudar as mulheres. Aí ajuda um mês e depois ó, acabou. Sabe por quê? Porque o fundamento não é a palavra de Deus. Se isso fizesse essa mudança verdadeiramente, eu quero que minha cabeça esteja bastante cabelo. A minha é do presbítero Érico. É bom para a gente, não, Érico? Voltar a ter cabelo. Mas não é fundamento. Porque não está alicerçando na palavra de Deus. Não está sendo alicerçada na palavra de Deus. Então não serve para nós. Que é um casamento abençoado, firme-se dentro da orientação de Deus. Segunda verdade, o casamento ele tem que ser orientado para objetivos claros e específicos. Olha o versículo de número 24 comigo. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, depois que casou, uniu uma só carne. Uma só carne. O que nós devemos entender? O que nós devemos clarear nossa mente quando nós pensamos nessa fundamentação dos valores familiares? É que aqui exatamente precisa haver objetivo claro dentro do casamento. E não é um objetivo criado pelo homem. Qual é o objetivo claro do casamento? Ele nos chama atenção. União. 2 em uma só carne. Unidade. O objetivo claro do casamento é unidade. Preste atenção. Unidade não tem a ver com o pensamento e todo mundo aceitar. Não, isso não tem a ver com unidade. Unidade tem a ver com o mesmo princípio de ideal. A Bíblia tem um casamento perfeito. O contexto está errado, mas é o melhor casamento que a Bíblia tem. Ananias e Safira. Ananias e Safira é o melhor princípio de um casamento. Ananias e Safira têm lições preciosíssimas. Eles estão dispostos a morrer, mas não estão dispostos a abandonar um ao outro. Os valores culturais diferentes. Deus me livre de eu morrer. Morra ela sozinha. Eu fico vivo. Deus me livre, morra ele sozinho, eu fico vivo. Se você pegar o contexto, os dois entrou em comum acordo. Isso é unidade. Tiveram as suas discussões, fizeram os ajustes, pronto, o ajuste é esse, pronto. Então a gente vai pegar metade do dinheiro, vai dar na igreja e vamos, ganhar um destaque dentro da igreja. Entrou em comum acordo. Unidade é isso, comum acordo. Tem diferenças, mas se une. Quando chego lá, Pedro pergunta para ele, por que Satanás encheu o teu coração? Não estou dizendo o princípio diabólico que acontece, eu estou dizendo o princípio de unidade do casamento. Cumplicidade deste casamento. Cumplicidade. E quando ela chega, ela não vê o marido, ela pensou que o marido já estava lá na frente, né? E ela não vê o marido, e ela chega e vai chegando, e Pedro diz, olha, vocês venderam isso, foi porque você entrou em concordância com o teu marido.
Isso é casamento. Concordância. Ela poderia recuar ali? Poderia dizer, não, ele quis fazer minha cabeça, ele quis me induzir, o problema é dele, me livra dessa, Pedro. Não. Eles fizemos junto. Então tu vai morrer também. Não tem problema. Mas morreram unidos. O mesmo grupo que sepultou o marido, sepultou a mulher. Então, às vezes a gente olha só o lado negativo, mas perceba que existe algo bem positivo nesta família. Não estou dizendo que foram salvos, não estou dizendo nada disso, aí é com Deus. O problema é com Deus aí. O que eu estou dizendo é o princípio que eles tinham de valores. Entender exatamente os objetivos, nós somos um só. Nós não vivemos dois princípios, duas coisas. Quando ele diz que nós devemos deixar pai e mãe, nós não devemos levar para dentro do nosso casamento a cultura do pai e da mãe. Nós não devemos levar para o nosso casamento aquilo que nós aprendemos lá. Ele não está dizendo para você se distanciar da família. Até porque isso é contrário à vontade de Deus. O que ele está dizendo é que você precisa sair da sua casa, constituir uma família, ter sua esposa, ter os seus filhos, e orientar os seus filhos a andar nos meus caminhos. Você precisa viver exatamente dentro deste princípio. Você precisa viver exatamente com esse objetivo de unidade familiar. Não existe família alicerçada se não existe unidade. Tem muitas famílias que vivem bem financeiramente, bem abastada, mas não tem unidade. Não tem unidade. Quantas famílias nós não conhecemos assim? Quantas famílias você não vai perceber exatamente isso? O objetivo desta unidade é criar uma nova família para a glória de Deus. O objetivo dessa unidade exatamente não é só cortar os laços de dependência do pai e da mãe para ter sua própria dependência. É amadurecimento. O objetivo não é só fazer um novo casamento, mas é trazer a perspectiva de este evangelho continuar sendo propagado por este mundo afora, com base na relação familiar que nós temos alicerçada dentro desta palavra do Senhor. Alicerçada exatamente nesta palavra. Deixa o homem, pai e mãe, e vai unir-se à sua mulher. As partes mais difíceis que nós temos, meus irmãos, é de cortar o cordão umbilical com a família. E parece-me que as mães tendem muito a querer amarrar esse cordão umbilical dos filhos no dela. E não deixar os filhos crescerem. E não deixar que os filhos amadureçam. E só, preste atenção, só o ser humano tem essa irracionalidade. Só o ser humano. Isso não é racional, é irracionalidade. Só o ser humano que quer amarrar o filho sempre no seu umbigo. Veja, qualquer outra espécie que nós vamos chamar de irracional, elas criam seus filhos para que os seus filhos cresçam e vá constituir suas famílias e vá viver a sua vida. Eles fazem exatamente isso. Leão, águia, os pássaros jogam seus filhos. Rapaz, você já comeu demais, você já está cheio de pelo, você quer o quê? Ou tu sai do ninho, eu vou te derrubar daqui. E empurra eles, vai embora do ninho. Cresça, bata suas asas. Como é que nós queremos fazer? Sempre. Isso é irracionalidade com os nossos filhos. Foi o que fizeram conosco no passado e nós achamos que isso é benéfico. Não é. Não é. Os nossos filhos precisam criar suas próprias responsabilidades com a sua esposa ou com o seu esposo. O pai e a mãe estão para ajudá-los, a orientá-los no que precisar. Não tomar a dor. Brigou dentro de casa. Vem, meu filho, vem, minha menina, para dentro de casa. Não vem, não. Vai resolver teu problema lá com teu marido.
Ô, meu filho, vem cá, sua mulher é incompreensível com você, meu bebezinho. Que nada, toma vergonha na tua cara, pai, vai virar homem? Vai cuidar da tua mulher? A gente cria exatamente os nossos filhos de forma que eles não se tornam independentes como deveriam. Porque nós queremos manter. E o Senhor está dizendo assim, você vai constituir a sua família. O que você vai levar? Leve lá os netos para eles verem, leve lá para eles ver os seus filhos, para brincar um pouco, para se alegrar, leve para fazer uma reunião de família, mas não viva mais na dependência deles. Não viva mais. E, lamentavelmente, os pais parece que querem que os filhos vivam dentro dessa dependência. Isso é algo terrível. Essa é a grande dificuldade de alcançar um casamento feliz. O fato de que homens e mulheres não só são incompatíveis, mas não estão tendo disposição de romper com o vínculo familiar para criar o seu próprio casamento, a sua própria estrutura do seu lar. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que nós estamos vivendo. De vermos exatamente este princípio. Então, a unidade, apesar de sermos diferentes, Deus uniu. E Deus uniu significa que Ele colou. Ele traz um laço forte de unidade. E não pode mais ser quebrado. Há um comprometimento, uma aliança, a não ser que essa aliança seja quebrada por alguém de uma das partes. Mas a nossa vida agora é com o nosso cônjuge. É com o nosso cônjuge. Se existe... Muitos pais ficam pensando nessa perspectiva de manter os filhos e às vezes briga até com os maridos, ou os maridos brigando com as esposas por causa dos filhos. Deixa eu lhe dizer, quando a idade chegar, a maioria dos seus filhos vão para longe. Vão para longe. E você só vai ter exatamente o seu cônjuge do seu lado. É ele que vai lhe ajudar. É ele que vai estar com você. Ah, mas meus filhos... Seus filhos cresceram. Criou a família dele. Aumentou os vínculos familiares. Mas ele agora tem uma nova família, estruturada. E fique feliz se você fez isso com seu filho. Um firme alicerce familiar, para que ele continue sendo firme, ele precisa estar exatamente debaixo da palavra de Deus, voltado para Deus, com um objetivo muito claro e específico. Unidade. E, consequentemente, isso tudo é fundamentado na graça de Deus. Eu queria saber por que Moisés não colocou aqui, ora o homem, ora um e o outro. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que não colocou aqui, felizes para sempre? Puxa vida! Por que não colocou aqui, feliz para sempre? Ia ser tão maravilhoso. Mas ele abre exatamente o capítulo 3, dizendo que o homem e a mulher foram enganados pela serpente. Caíram, pecaram. Ambos estavam nus, não tinham vergonha. Poderia colocar aqui, estavam felizes para sempre. Mas é o que diz o versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu. Porque eu estava nu, tive medo e me escondi. No versículo 25 diz que eles estavam nus e não tinham vergonha. Mas agora eles estão nus e têm vergonha. Ouvi a tua voz no jardim. Tive medo porque eu estava nu. Quando nós olhamos exatamente aqui, nós percebemos o porquê o casamento ele tem que estar orientado e alicerçado pela graça de Deus. Porque nenhum de nós
prestamos. Nenhum de nós prestamos. E por que nós não prestamos? Porque somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Sabe qual é o pior pecador que você acorda todo dia e encontra com ele? Não é a sua esposa, não é a sua esposa, é você mesmo. Todo dia você acorda com o pior dos pecadores. Você mesmo. Você mesmo. E é por isso que esta graça ela é tão importante para fazer com que o casamento mantenha-se firme. É por isso que esta graça ela mantém o casamento alicerçado. Quando esta graça está sobre as nossas vidas, nós lutamos constantemente para vencer as tentações. Pais lutando contra as tentações, mães lutando contra as tentações, os filhos lutando exatamente, dia após dia, e muitas vezes até lutando, nós vamos errar. Até lutando, mortificando a nossa carne, tentando andar debaixo dessa graça de Deus. Mesmo assim, nós vamos cometer erros. Porque não há ninguém perfeito, meus irmãos. Não existe casamento perfeito. Só comercial de margarina. Não é nem de manteiga. De margarina, que não presta. Você entendeu? Pode até parecer que tua família é boa, mas o produto não presta. Então não existe família perfeita. Porque eu sou pecador. O pecado corre na minha veia, o pecado corre na sua veia. Nós lutamos contra os nossos sentimentos, nós tentamos mortificar os nossos sentimentos todos os dias. E muitas das vezes, por mais que nós tentamos, às vezes nós soltamos ele de vez em quando para fora, e aí vem uns pequenos atritos. Você quer ver? Quando eu disse que Ananias e Safira eram um padrão muito claro de unidade, esse casal aqui deveria ser e não é. Olha o que acontece aqui com o próprio pecado deles. Versículo de número 11, do capítulo 3 de Gênesis, o Senhor Jesus pergunta, Deus pergunta, quem te disse, quem te fez saber, quem te falou, quem comentou para você que tu estava nu? Comeu porventura você da árvore que eu falei para você não comer? Você me desobedeceu? Qual é a resposta de Adão? A mulher que me deste por esposa. Foi a minha esposa, Senhor. Essa mulher não presta. Ela me deu da árvore e eu comi. Olha a culpa sendo feita. E o Senhor olha para a mulher e diz, o que fizeste, mulher? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Quando o pecado, ele reina, ele é impregnado nas nossas vidas, nós sempre queremos fugir das nossas responsabilidades. Às vezes nós queremos dizer, por que o casamento não deu certo? Ah, porque fulano não presta. Ah, porque a mulher não presta. Você já olhou se você presta ou não? Às vezes nós só queremos jogar a culpa no outro e queremos fugir da nossa responsabilidade. É por isso que a sociedade que alicerça o seu casamento dentro da cultura, ela não está prevalecendo. Nós temos visto, infelizmente, mesmo no meio cristão evangélico, um grande número de divórcios, porque as pessoas não estão usando a palavra de Deus como alicerce para os seus casamentos, não entendendo que para que o casamento dê certo, apesar de sermos criados dentro de pensamentos e cultura diferentes, somos pecadores e carecemos todos os dias da misericórdia de Deus. Necessitamos exatamente dessa graça dele. Nós precisamos entender o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós podemos
apesar de toda a diferença que nós temos, esta graça significa que nós devemos receber o outro com amor e bondade, com perdão. Não porque ele mereça ou porque eu sou melhor para dar isso a ele. Não, não é por isso. Porque a graça de Deus que habitou sobre a minha vida me deu completamente esta graça de eu perdoar os pecados do meu cônjuge, ou pedir perdão, ou perdoar os meus filhos. Eu fico pensando, preguei aqui alguns dias, a respeito do filho mais novo, da parábola dos perdidos. E quando o filho mais novo diz, eu vou voltar, irei ter com meu pai. Talvez muitos pais poderiam pensar o seguinte, aqui você não entra não. Aqui eu não quero você aqui. Você me matou, você me machucou, eu não quero saber de você. Mas pelo contrário, o pai corre atrás dele, o abraça, o beija e diz assim, eu te perdoo, coloca sobre ele o quê? Anel de ouro, túnica nova, roupa nova e festa. Isso é graça. Isso é perdão. Ele não merecia nada, mas o Senhor nos deu. Eu e você não merecemos nada, mas o Senhor Jesus nos deu perdão. E é por isso que o vínculo familiar, como eu disse, família que não existe pequenos atritos, não é uma família. Porque esses atritos fazem parte do quê? Da nossa natureza pecaminosa. Mas a graça do Senhor sobre as nossas vidas nos ajuda exatamente a lidar com cada curva desse parafuso e dessa porca. A graça do Senhor nos ajuda a termos exatamente uma boa relação para o encaixe perfeito da nossa família. Então, tem muitas pessoas que podem ter todo o dinheiro do mundo, mas não têm paz nos seus relacionamentos. E por isso tem muitas pessoas, eu não estou dizendo que está errado, mas fazendo terapias ali, acolá, procurando psicólogos, psicanalistas, terapeutas de casamento, lendo livros, mas se esquece de quê? Eu sou pecador. E a graça que me alcançou me ajuda exatamente a me relacionar melhor com aqueles que estão à minha volta. Se você quer construir uma família com forte fundamento bíblico, você não pode fugir a este princípio. Primeiro, todo casamento deve estar sendo orientado por Deus. Um casamento que não está sendo orientado por Deus não vai manter-se de pé. Não se mantém de pé. Segundo, o casamento precisa viver exatamente em unidade. Unidade não quer dizer que não vamos ter atritos. Não, não é isso. Que não vamos ter diferença, que um vai falar e todo mundo vai baixar a cabeça. Não é isso. Unidade tem a ver os objetivos claros de constituir a nossa família e ter a nossa família debaixo do altar de Deus. E a terceira verdade é que este fundamento da graça de Deus sobre nós é que nos faz a nos manter contrito em humildade. Não só diante dele, mas trazendo perdão e a restauração dentro dos nossos lares. Portanto, meus amados irmãos, se você quer construir esse fundamento bíblico, você precisa voltar-se para Deus. Você precisa conferir esta autoridade da palavra de Deus dentro do seu lar. Você precisa voltar a sua família para objetivos muito claros e específicos. E voltando para isso, você vai ver uma família unida, não por valores humanos, mas pelos valores do Senhor. E essa graça nos dá exatamente esta beleza familiar. Esta beleza nos dá. O que está acontecendo com sua família? O que está acontecendo
com você, o que precisa ser abandonado hoje. O que você precisa tratar com perdão, pedir perdão, estender o perdão para alguém. Não deixe para amanhã. Se você precisa orar pela sua família mais, ore. Você precisa se envolver mais com a família, ore. Você precisa de salvação, venha até Jesus Cristo e será salvo. O seu filho é rebelde, seu filho anda perdido por aí, precisa voltar para casa hoje, lance sobre a palavra do Senhor em oração sobre a vida dele. Seja qual for a necessidade das nossas famílias, seja qual for a necessidade delas, o Senhor Jesus é o único que pode ajudar. Ele é o único que pode ajudar as nossas famílias e fortalecer os nossos vínculos familiares, mas reconhecendo a nossa fragilidade, os nossos pecados e tratando com os nossos pecados, teremos uma família muito mais abençoada pelo Senhor. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Derramar sua misericórdia sobre nós sempre.